Olá pessoal, eu sou o Felipe da Linux Solutions. Sejam bem-vindos ao curso Advanced Linux, que é um curso preparatório para quem quer tirar a certificação LPI 2. Exclusivamente trataremos nesse curso o exame 201. Bom pessoal, falando um pouquinho sobre o treinamento. Qual que seria o objetivo em si desse treinamento, da realização desse curso? O objetivo dele seria você adquirir conhecimentos suficientes para poder gerenciar e administrar sistemas operacionais Linux e dessa forma se preparar para realizar a prova de certificação LPI 2, no caso o exame 201. Porém, pessoal, para você poder realizar esse treinamento, você deve possuir um dos dois pré-requisitos listados no slide, que seriam ou ter concluído o curso Linux Essentials pela Linux Solutions, que é um curso preparatório para quem vai tirar a certificação LPI 1, ou então ser certificado já na LPI 1, né? Aí você apresenta o comprovante, o seu certificado, que você automaticamente consegue ingressar nesse curso. E qual que seria o público-alvo desse treinamento, desse curso? O público-alvo ele seria desde administradores a analistas de redes, como estudantes de TI e candidatos à certificação LPI 2, certo? Então ele possui um público-alvo bem extenso, bem longo, que dá para abranger várias pessoas. Carga horária do curso. Bom, o curso será contemplado de 15 horas, sendo que vão ser divididos entre aulas práticas e teóricas. Toda aula vão ter atividades teóricas e atividades práticas para poder facilitar na absorção do conteúdo, ok? Então vamos lá, pessoal, um pouquinho sobre a ementa do curso. Bom, o exame 201 da prova LPI 2 ele é dividido em 6 tópicos, a partir do 200 até o 206. Dessa forma, o tópico 200, que é o primeiro, o que ele vai tratar? Ele vai tratar a capacidade de planejamento do candidato, ou seja, ele vai exigir que o candidato saiba medir recursos de hardware, como processador, memória, disco, largura de banda de rede, e identificar e solucionar problemas de recursos. Ou seja, para que o candidato tenha um bom desempenho nesse tópico, ele tem que saber tratar todos esses recursos de hardware, como por exemplo, medir qual que é a velocidade, qual que é a banda trafegada naquele exato momento, saber identificar quanto que ele está consumindo de memória RAM, se o seu disco está com uma baixa velocidade de leitura escrita ou não, e saber identificar e tratar esses recursos, os problemas que acontecem com esses recursos. Isso sim é um ponto crucial para você poder se dar bem no primeiro tópico, ok? Já o tópico 201, pessoal, ele trata sobre o kernel do Linux, ou seja, o núcleo do sistema operacional. O que seria exigido nesse tópico? O candidato ele tem que saber identificar e analisar os componentes do kernel necessários para o funcionamento de drivers, hardware, recursos de sistemas e entre outros. Além disso também, além dele saber identificar e analisar esses componentes, ele tem que saber configurar, ou seja, uma nova imagem de instalação do kernel. Ou seja, ele vai ter que saber compilar uma nova imagem. E além da compilação também, ele vai ter que saber aplicar um patch de correção, caso o kernel dele seja com algum problema e tenha sido lançado algum patch pelo o órgão desenvolvedor padrão, né, principal. Ele vai ter que saber aplicar esse patch de correção e também, claro, personalizar o seu kernel e seus módulos. Às vezes ele quer recompilar o seu kernel, já personalizando ele, tirando alguns recursos nele ou acrescentando novas funcionalidades, novos módulos para atender demandas de algum hardware específico, de algum drive específico. Ele vai ter que saber trabalhar com tudo isso. É isso que vai tratar o tópico 201. Já no tópico 202, pessoal, ele vai tratar sobre a inicialização desse sistema. O que acontece? Todo sistema operacional Linux, quando ele vai inicializar, ele carrega com si vários serviços de rede, serviços de serviço de forma geral, durante a inicialização do boot. Então o que acontece? O candidato nesse tópico ele vai ter que saber tratar essa inicialização, ou seja, ele vai ter que conseguir através dos scripts de inicialização e do diretório init que existe também, ele vai ter que tratar esses processos de boot, conseguindo adicionar, remover e alterar serviços durante a inicialização. Então tudo isso ele vai ter que ser capacitado para poder fazer.
Ele vai ter que conseguir desde programar um determinado serviço, uma determinada aplicação para poder iniciar durante o processo de boot do sistema operacional, quanto também vai ter que ser capaz de alterar e remover esse serviço da inicialização. Aí existem várias formas, se você vai querer colocar ele em todos os processos de boot ou apenas em alguns específicos, vão ter que trabalhar toda essa ferramenta, toda esse conceito, ok? No tópico 203, pessoal, ele trata sobre o sistema de arquivos e dispositivos. O que seria isso? Seria o candidato vai ter que ser capaz de configurar e alterar o sistema de arquivo padrão no Linux, ou seja, assim como outros sistemas operacionais, o Linux também possui um sistema de arquivo padrão. Então é primordial que o candidato saiba configurar e alterar esse sistema de arquivo, desde criar uma partição, remover, estender ela e assim por diante. E além disso, ele vai ter que saber fazer também identificar quais são os outros sistemas de arquivos que esse sistema operacional, no caso Linux, ele permite a integração, né, permite a comunicação, e também fazer a montagem de dispositivos. Às vezes você quer, eu quero montar um pendrive no meu Linux, eu quero montar um compartilhamento de rede no meu Linux, montar um novo disco. Tudo isso você precisa saber fazer. E vai ser aplicado tanto a montagem manual como automática, ok? Tópico 204. O que vai tratar o tópico 204? No tópico 204, ele fala sobre a administração avançada de dispositivos de armazenamento. O que seria isso? Basicamente, é a implementação e configuração de RAID. Claro, obviamente, RAID por software. O que seria o RAID? Ele seria a grosso modo dizendo, seria uma redundância de discos. Então, sim, você vai ter que ser capaz de implementar, configurar e alterar RAID por software no Linux, porém utilizando apenas os níveis 0, 1 e 5, porque existem vários níveis de RAID, porém no exame 201 da LPI 2 atualmente são exigidos apenas os níveis 0, 1 e 5, ok? Tópico 205 vai tratar as configurações de rede. Esse é um tópico muito importante. O que o candidato vai ter que saber manusear nesse tópico? O que ele vai ter que saber de conceito desse tópico? Ele vai ter que saber configurar dispositivos para conexão LAN, WLAN e WAN, aplicando as configurações de rede como endereço IP, rotas, entre outros. Ou seja, o candidato ele vai ter que saber identificar, por exemplo, suas interfaces de rede. Se você vai estar utilizando uma interface de rede Ethernet ou wireless, ele vai ter que saber identificar isso. Além disso, ele vai ter que saber configurar essas interfaces para comunicar, seja ela numa rede LAN ou WLAN, né, através da rede, uma rede LAN local através de wireless, ou então com uma conexão externa, no caso da rede WAN. Ele vai ter que saber aplicar tudo isso, aplicando, por exemplo, um endereço, primeiramente, né, vendo se a interface está ligada ou desligada. E depois ele vai ter que saber aplicar um endereço IP nessa interface, aplicar uma rota para a comunicação entre redes distintas, né? E vai ter que saber também, às vezes, reiniciar um serviço de rede, desativar uma interface, alterar a configuração da interface de forma estática e dinâmica, de forma definitiva ou provisória, no caso a definitiva através dos arquivos de configurações e a provisória pela linha de comando mesmo do shell. Então, assim, existem N fatores que serão abordados nesse tópico, que é na parte de configurações de rede, que são de extrema importância para o curso, ok? Eu digo que é quase que a base para você poder dar sequência tanto no exame 201 quanto no exame 202, porque principalmente no exame 202, que vai ser elaborado um próximo curso para isso, vão ser tratados vários serviços de rede, entendeu? Então nesse serviço de rede, a base principal é você ter a sua rede local configurada. Às vezes a rede local é a rede externa configurada. Então por isso que esse tópico é de extrema importância. E por último, pessoal, temos o tópico 206. O que o tópico 206 vai tratar? Ele vai tratar sobre a manutenção do sistema operacional. Ou seja, o candidato terá que ser capaz de compilar e instalar programas a partir do código-fonte. O que seria isso? Nós vimos lá, para quem fez o curso Linux Essentials aqui na Linux Solutions, ou então para quem já realizou a prova de certificação LPI 1, que quando você vai instalar um determinado pacote, um determinado serviço, você tem a opção de usar os gerenciadores de pacote, que aí ele já baixa o pacote pré-compilado para você poder realizar
essa instalação. Então é o seguinte, nesse tópico 206 do exame 201, ele vai exigir que você saiba compilar e instalar esses programas a partir do código-fonte. Ou seja, você não vai ter o pacote pré-compilado, você vai baixar o código-fonte do pacote em si, do serviço que você quer executar, você quer instalar, e vai aprender a compilar ele. Aí vai aprender a compilar aplicando alguns módulos específicos, algumas opções a mais. Se você quer já instalar ele ativando algum recurso daquele próprio pacote permite, daquele próprio serviço permite ser ativado, então você vai ter que saber fazer tudo isso, ok? Então assim, esses são os 6 tópicos que existem para fazer a prova do exame 201. Na verdade são 7 tópicos, né? A partir do tópico 200, vamos recapitular eles aqui. Primeiro tópico vai tratar a capacidade de planejamento, né? O segundo tópico sobre o kernel do Linux. Terceiro tópico, inicialização do sistema operacional. No quarto tópico, sistema de arquivos e dispositivos. No quinto tópico, ele vai tratar a administração avançada de dispositivos de armazenamento. No sexto tópico, ele vai tratar sobre as configurações de rede. E por último, no sétimo tópico, sobre a manutenção do sistema operacional. Então, pessoal, essa é a ementa do curso. É o que vocês vão ter que estar capacitado no final desse curso para poder prestar a prova do exame 201, ok? Então vamos lá, pessoal, falando um pouquinho sobre a metodologia de ensino. Como que será abordado, como que será tratado as 15 horas desse curso. Como eu havia informado no início do slide, serão 15 horas de treinamento, né, de curso, que serão divididos entre aulas teóricas e aulas práticas. O que vão ser aplicado nessas aulas? Nas aulas teóricas, será aplicada a parte de conceituação dos tópicos abordados durante o treinamento. Ou seja, você está estudando sobre sistemas de arquivos, então nós vamos estudar cada tipo de sistema de arquivos, a particularidade de cada um deles, e depois será feita uma demonstração de implementação. Ou seja, eu vou demonstrar para vocês como que faz a implementação, a configuração desse determinado tópico que a gente estudou. Por exemplo, no caso do sistema de arquivos, vimos a parte teórica dele. Logo em seguida, na mesma aula, veremos também como você configura um sistema de arquivos, como você cria uma partição, como você remove uma partição, edita ela, estende, esse tipo de coisa. E isso vão ser para cada tópico, ou seja, a aula teórica juntamente com a aula prática. Além disso, pessoal, eu vou passar também algumas atividades práticas e teóricas. Como que eu costumo fazer isso? As atividades teóricas que eu costumo passar, geralmente incluindo simulados online. Então, assim, mais para você saber como que é o ambiente de prova, para ter uma noção de como que será a prova e para poder te preparar também, para conhecer algumas questões, algumas pegadinhas que existem nas provas, enfim, eu vou tratar algumas questões dessa daqui também. E durante as videoaulas também, no final de cada aula, eu vou sempre selecionar umas 2, 3 perguntas de prova para poder tratar em cima disso daí, para a gente poder discutir elas. E além disso, eu vou também passar cenários para vocês poderem treinar em casa. Vou elaborar um cenário com um passo a passo seguido que vocês têm que fazer, sem as respostas primeiramente, para vocês poderem executar. Em seguida, depois que vocês tiveram tempo para poder treinar e praticar isso daí, eu enviarei para vocês as respostas, para vocês poderem ter a prática também. Não adquirir somente a teoria, mas também o conteúdo prático, ok? Então esse vai ser basicamente a nossa metodologia de ensino. Variando entre aulas práticas, teóricas e com atividades também o tempo todo. Pessoal, bibliografia básica. Atualmente existem vários livros muito bons no mercado. Na internet também você consegue pegar muito material de qualidade para poder se preparar. Inclusive no próprio site da lpi.org, eles te redirecionam alguns materiais que você pode estudar. Enfim, conteúdo hoje em dia para poder estudar existe muito, felizmente. Porém, eu selecionei aqui 3 bibliografias básicas que eu costumo trabalhar em cima delas, que eu julgo muito necessário conhecê-las, pelo menos, né? Que vão te dar uma base muito boa. O primeiro é o Guia do Administrador de Sistema, de Rubens Ferreira. Ele é a segunda edição de 2008. Apesar de ser uma edição de 2008, de já estar um pouco antiga, ele ainda assim te dá uma base muito boa, porque algumas coisas de lá para cá tiveram alterações, claro.
Porém, outras permanecem as mesmas. Às vezes a maneira como você vai configurar um serviço, um determinado pacote, permanece da mesma forma. Então, assim, ele te dá uma base inicial muito boa para você começar a estudar para LPI 2. Ok? Ele não te dá uma base para você poder estudar somente com ele, mas ele te dá uma base para você poder começar. O próximo livro é de Luciano Siqueira, que chama Certificação LPI 2. Está na 4ª edição e é um livro de 2014. Esse é um livro recente, né, que nós temos aí, e ele trata a certificação LPI 2 por inteiro, tanto o exame 201 quanto o exame 202. Então ele já te dá uma base muito boa para você poder trabalhar, para você poder estudar sobre o exame de forma geral, sobre a prova para certificação, ok? Vai tratar todos os tópicos de forma atualizada. O próximo livro de André Staats também é um livro exclusivo para certificação LPI 2. Ele é de 2011, um pouquinho mais antigo do que o livro do Luciano Siqueira, porém ele vai tratar da mesma forma, vai pegar desde do exame 201 ao exame 202, tratando todos esses tópicos que nós comentamos até agora. Então, esses dois últimos livros, eles servem sim como uma base principal, primordial também, para poder você redirecionar seus estudos durante o tempo que você estiver se preparando para a certificação, ok? Mas é claro que existem outras bibliografias, como eu falei também, existem outros materiais na internet que podem ser utilizados também. Porém, eu recomendo inicialmente, pelo menos, você adquirir pelo menos um desses materiais, dessas bibliografias, para poder dar uma estudada mais a fundo. Que ter um livro é bacana também, você pode levar para onde você quiser, enfim, são conteúdos muito bons. Pessoal, eu já falei agora sobre o treinamento, sobre o curso, como que ele vai ser. Agora falando um pouco sobre mim, um pouco sobre o professor. Como eu já havia informado, meu nome é Felipe. Eu sou formado no curso superior de redes de computadores na Universidade UNA aqui de Minas Gerais. Sou certificado também em LPI 1 e LPI 2 e também certificado pela Novell. E como experiência profissional, além da carreira de didática, né? A carreira de professor, eu tenho também experiência profissional na Certify Network, que eu sou atualmente proprietário e diretor da empresa, que é uma empresa de consultoria e prestação de serviço, onde a gente trata com várias plataformas, redirecionando serviços de rede, redimensionando estruturas, enfim, abrange um ramo de dentro de rede de computadores muito amplo. Trabalhei também na empresa CITES como analista Linux pleno. Lá eu trabalhava somente como analista Linux, aplicando configuração em servidor, redimensionando servidores, reconfigurando, enfim, a parte de analista Linux completo, tudo que a gente vai ver nesse curso e mais um pouco ainda. E na ação assessoria, também como analista de redes pleno. Lá, porém, não era focado só em Linux, não. Lá eu também conheci outras plataformas, trabalhei com outras soluções, apesar de mexer muito com Linux lá também, mas eu conheci outras soluções. Então, assim, como experiência profissional eu tenho essas, que vem agregando ao longo do tempo na minha carreira, me ajudando muito, e essas formações, que eu também já possuo essas certificações, continuo estudando, quem é dessa área sabe que não pode parar, e é isso. Então, o que eu puder tratar já de experiência de mercado e da minha vida acadêmica para vocês, para agregar a esse treinamento, eu irei fazer para poder ajudar todos vocês. Bom, pessoal, chegou ao fim então da apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, aqui embaixo aqui tem o site para vocês poderem entrar e tirar suas dúvidas. Tem o próprio site da Linux Solutions também, que lá vai ter todos os outros treinamentos. Vai estar falando também sobre o curso Advanced de Linux para vocês poderem estudar, saber qual será a ementa mais detalhada sobre o treinamento. E também o meu site pessoal, para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. E tem uma parte de contato também, se quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato comigo. Estou à disposição para poder ajudar vocês. Inclusive, no primeiro slide também tem o meu endereço de e-mail, que vocês podem estar enviando algum e-mail, caso apareça alguma dúvida, que eu vou estar comunicando com vocês através dele, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da ementa do curso. E estamos aqui para poder ajudar vocês a realizar essa prova e conseguir tirar a certificação. Então, assim, espero encontrar vocês novamente na próxima videoaula, já começando com o tópico 200, que vai tratar a capacidade de planejamento do candidato. Enfim, um grande abraço, pessoal, e até a próxima.